Conversa de Sexta é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. 7 horas em ponto no Brasil, e a gente vai junto até às 8 aqui com debate e informação. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023. Então, meu nome é Rafael, hoje é o episódio já 45. A gente tem o empreendedor financeiro imóveis com o Matheus Fontanini. Tudo bom, Matheus? Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo certo com vocês? Boa noite a todos. Tudo bem. E na bancada hoje a gente tem aqui a Cris Gugê, Rafa Pitti, o Sidney e o Gabriel. Tudo bom, gente? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Falou do Edu, cara, eu não escutei. Tá aqui no meio também. Oi? Esse que eu me apresento. Ficou faltando o Edu, eu acho, na introdução. Faltou aí. Hoje a sala tá cheia. E o Rafael Pitti também. Putz, olha aí, viu? Só que educado. A sala tá tão cheia que a gente até se perdeu aqui, né, Rafa? É isso aí. Tem tanta gente, a gente está acostumado com menos, mas hoje está cheia a casa aí, que bom, né? Eduardo Zanella e Rafael Pitti também. Então, gente, obrigado a todos aí. A gente convida o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, ao vivo aí, que participe, fique à vontade colocando suas perguntas, colocações, né? E Rafa, Pitti, ajuda a gente aqui. O que a gente tem de colunista hoje aí? Como é que tá o negócio? Hoje de colunista a gente tem o Jean Zonato, né, com a coluna Propósito de Vida e Carreira, e a Cibele Xavier, né, com o Clube do Livro. 2 colunas hoje para nós. É isso aí. Bom, gente, gostaria de parabenizar, não sei se vocês sabiam, mas hoje a Consus faz 17 anos de aniversário. Né? Então, parabéns para os colegas aí da Consus. Tem um evento aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês também, convidar para participação, agora no dia 26 de março, né? Um evento da Evolucim, importância da autopesquisa em Ressoma. Então, qualquer coisa você confere lá no site da Evolucim. Tá? Temos também mais adiante eu vou fazer aqui um comercial no meio do programa, daí a gente também vai passar o convite, já vou dar um spoiler agora, da Simone Zanella. Conhece, Eduardo? Já ouvi falar. Então, daqui a pouco a gente passa aí o convite, um vídeo dela mesmo, convidando vocês aí para assistir amanhã. E o tema tem tudo a ver aí com finanças, é muito legal. Né? Então é isso aí, sem mais demora, né? Cris, pode apresentar o nosso querido convidado? Sim, claro. Vamos lá. Minha tela fechou aqui, Rafa. Peraí, um segundo. Vai lá. Vai tranquilo. Bora lá. Quero agradecer aqui o pessoal que já entrou aqui no YouTube, Ana Maria, Dona Inês também, obrigado. Sejam bem-vindos. Então, bora lá? Hoje o nosso convidado é Matheus Fontanini, que traz o tema Empreendedor Financeiro Imóveis. Seja muito bem-vindo ao programa Conversa de Sexta. E a Mini Bio, você tem aí para dar uma... Tenho. Então, vamos embora lá. Matheus Fontanini é formado em Engenharia de Produção pela Unifei, com sanduíche em Finance, Logistics e Supply Chain na University of Portsmouth, né? Portsmouth, no Reino Unido. Possui certificados de especialização em finanças como CEA, CFP e CNPI, MBA em Ações Stock Picking pelo IBMEC. Trabalhou em diversas organizações de destaque no mundo financeiro, como Empíricos, Santander, Grupo XP, e atualmente na Necton, do Grupo BTG Pactual e sócio investidor da Payer Imóveis. Nossa, muito legal, né? Tem um peso esse certificado, tudo, né? Legal.
Exatamente, né? Assim, eu costumo dizer que eu não sou tão velho, né? Tenho 29 anos, ainda um pouco novo, mas aí eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Sempre converso bastante com o Rafael a respeito disso, a respeito de como o autoconhecimento, né? O autoestudo, que é um tema que vocês também trabalham bastante, né? É algo que é enriquecedor. E o meu pai sempre falava isso, né? Que a única coisa que não nos tira realmente é a educação. Então, essas certificações, né, que eu tenho são certificações importantes do mercado financeiro, de especialista de investimentos, que é a CEA, de planejador financeiro, que é o CFP, e também de especialista em ações, que é o CNPI, né, que foram que a Cris comentou. E também estou estudando agora, o Rafael tem me acompanhado bastante aí, uma certificação estrangeira, que é o CFA, o Finance Chart Holder, né, que é para você trabalhar basicamente no exterior, cuidando de finanças aí pelo redor do mundo. Espero hoje, né, poder contribuir um pouquinho com vocês, o meu conhecimento aí, para a gente tornar esse papo bem interessante. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa para nós começar. Eu sei que de formação, até a Cris leu aí, você é engenheiro de produção, mas você se especializou depois disso no mercado financeiro, e bastante, né? Como é que foi essa escolha, né, de carreira, né? Legal, ótima pergunta, né, Rafael? Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que sou do interior, tá, gente? Então, sou do interior de São Paulo. Lá no interior, a gente tem muita cultura que, para você ser alguém profissionalmente, né, uma cultura até ruim, né, bem quadrada do interior, você precisa ser médico, engenheiro ou advogado. Então, assim, eu costumo dizer, né, que por livre e espontânea pressão da minha família, eu sempre fui muito bom em matemática, em física, em química, e acabei optando por engenharia. Meu sonho sempre foi trabalhar com economia. Eu via sempre aqueles gráficos, era realmente algo que me mordia, só que por livre e espontânea pressão da minha família, eu acabei indo mais para a engenharia, né? E na engenharia, realmente, fazendo engenharia, hoje eu sou formado, né? Sou engenheiro de produção mecânica. Eu tive algum primeiro contato, né, com engenharia econômica, finanças, administração de empresas, e parecia, eu costumo falar que parecia sabe aqueles cachorros que ficam olhando para o frango de padaria no final de semana, ali brilhando os olhos quando fala de bolsa, de renda variável, de tesouro, de investimento no exterior. Era literalmente eu na faculdade, e assim, o que eu sentia o prazer, o que eu sentia brilhar os olhos era tudo que tinha relacionamento com investimentos, finanças pessoais e aí valuation de empresas, né? E quando eu já estava para me formar, já sabia muito claro, eu já tinha isso muito. É até engraçado isso, pessoal, porque muita gente da minha idade, né, com 22, 23 anos se formando, acaba se formando e não sabe com que é trabalhar, aceita o primeiro emprego que aparece. E eu sabia, eu tinha muito isso dentro de mim, que eu queria trabalhar com finanças, né, trabalhar com investimentos. E sempre levei muito para minha vida que a empatia com as outras pessoas, né? Algo que eu sempre quis levar junto com o dia a dia nosso é ensinar a educação financeira para as pessoas. Por quê, né? Porque hoje o Brasil ele carece muito de educação financeira. A gente não tem nenhum conhecimento na escola, a gente não fala sobre finanças, falar sobre quanto se ganha numa empresa, falar quanto se ganha com o seu projeto que você está construindo é um tabu muito grande hoje para o povo brasileiro, né, diferentemente dos Estados Unidos, que é muito comum você ter um trustee, né, que é um investidor que você abre sua vida, até mesmo para as pessoas que eu atendo hoje, quando eu vou planejar a vida financeira deles, eles não se sentem muitas vezes confortável em abrir de cara para mim qual é o ganho financeiro que eles têm, da onde que provém o dinheiro, até que a pessoa vai ganhando confiança e consegue muitas vezes se abrir. E eu sabia, quando eu estava saindo da faculdade, que eu queria trabalhar e levar a educação financeira para o povo brasileiro. E por isso, né, que eu quis vir para essa área do mercado financeiro, me especializar, como eu disse no início ali, que a educação financeira é algo que é muito importante, eu sempre preciso estar me atualizando, e eu trouxe um pouquinho disso, né, já que eu não tinha uma bagagem de finanças por si só, eu sou formado em engenharia, eu fui pesquisar formas de trazer um pouquinho mais, de agregar um pouco mais de conhecimento para mim, e também poder disseminar isso para quem passasse pela minha vida, né. Legal. Pessoal aí, não sejam tímidos, tá? Hoje tá com vocês aí. Posso falar, Rafa? Vai lá.
Então, legal, Matheus, muito bom aí, adorei a sua introdução, né? A gente mergulhou um pouquinho aí nas tuas características como pessoa. Eu também gosto da área de números, sou formado em ciências econômicas, estou fazendo matemática, então tem muita coisa em comum, né? E sou do ramo imobiliário, né? Eu Mas sabia que eu vi era um economista também, Sidney. Eu também Ah, sou. pois é, Rafa, estamos aí, Olha aí, que um legal. conhecimento muito próximo, né? Então, Matheus, é o seguinte, eu vi um menininho muito jovem num podcast e aí o pessoal fez uma tirinha assim, tipo, aquele TikTok, alguma coisa assim. Ele era muito jovem, mas se expressava muito bem, com uma clareza das ideias, né? Uma das coisas que ele falou foi o seguinte, fez uma analogia. Vamos supor, 1.000 alunos. Desses 1.000 alunos, talvez 15, em termos de importância de estudo, né? Talvez 15, 10 ou 15 se formem como médicos, né? Então, realmente é um estudo bem importante. Porém, todos os 1.000 vão precisar trabalhar com o dinheiro, né? Então, ele fez uma analogia assim, justamente sobre a importância de você aprender a trabalhar com dinheiro, né? E sendo que nas escolas ou nas universidades isso não é ensinado de maneira clara, né? Qual a tua visão sobre isso, baseada nessa história desse garoto aí? Legal, ótima pergunta, Sidney. Realmente é isso, né? Hoje no nosso dia a dia, né, o princípio básico de você ter as suas contas é conhecer o seu fluxo de caixa, né? Ou seja, basicamente para deixar um linguajar mais claro aqui, né, saber quanto você recebe e quanto você gasta, né? E todas as pessoas, elas precisam ter uma noção disso, porque eu costumo dizer, né, que se você gasta mais do que você ganha, uma hora você vai acabar quebrando, né? Você vai ter problemas financeiros com isso. E eu percebo muito, tá, Sidney, que muitas pessoas, principalmente da minha idade, é até uma questão empírica, né? Não vendo aí questões de estudo, mas que pessoas da minha idade não se preocupam nem um pouco com a questão financeira, né? Eu sou como se fosse literalmente um extraterrestre no meio dos meus amigos quando eu começo a falar sobre finanças, sobre investimentos, porque ninguém se preocupa com a educação financeira, ninguém se preocupa com quanto que vai pagar de juros no cartão de crédito, ninguém se preocupa realmente com essa parte financeira. Mas o ponto-chave é o que você falou, Sidney. Não importa se você é engenheiro, não importa se você é médico, se você é advogado, se você é juiz, se você é faxineiro, você precisa saber das finanças, porque ela está no seu dia a dia. Ela está ali na mesma importância de como você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa fazer as coisas que o impacto financeiro vai ser muito grande. E quanto mais você presta atenção nisso, mais você cuida disso, né? Você consegue desenvolver o resto da sua vida, porque o dinheiro ele é algo que é muito feito para te fazer bem. Só que aqui no Brasil a gente tem uma conotação muito de que o dinheiro é realmente algo que é mais maléfico, né, do que benigno. Então, eu acho que é um pouco da minha percepção e eu tento disseminar isso para os meus clientes, meus amigos. Uma coisa que, só para fechar essa parte, eu tento sempre ensinar. Eu não tento impor alguma coisa, falar isso é o melhor para você, vamos fazer assim. Realmente, eu costumo dizer que não existe o certo e errado. O que funciona para o Sidney não funciona para a Cristiane, o que funciona para a Cristiane não funciona para o Rafael. Então, é muito importante entender sempre objetivos de vida, entender o seu perfil de risco, entender o que você busca, o que você quer construir, para a gente chegar aí numa harmonia para que você também consiga juntar, linkar tudo aí e viver bem, sabe? Matheus, a gente... só um parênteses aqui, se alguém tem uma pergunta, mas no contexto. A gente tem um conceito na Conselhologia que a gente estuda a programação existencial, né? E a questão financeira é um dos pilares ali para a gente ter uma sustentabilidade de vida, de forma que a gente possa cumprir a nossa programação existencial, que não necessariamente é a nossa profissão. Entende? É uma coisa mais abrangente, que tem a ver com as múltiplas existências, né? Mas que se manifesta agora. O que eu não posso deixar de fazer nessa vida, por exemplo? Né? O que é uma cláusula PET? O que eu tenho que fazer? Muitas vezes não é ser engenheiro, ser químico, etc. Não. Isso é um meio para atingir aquele fim. E a parte financeira, também achamos que é um meio. Não é o fim em si, né? Tipo assim, os tio Patinhas, acumular, mas também não deixar aquilo
para trás e ter uma dificuldade e dessa forma não conseguir fazer a programação de vida, né? Como é que você vê isso no contexto do teu trabalho, do atendimento que você faz para as pessoas também? Legal, Rafael. É tão engraçado, né? Porque assim, eu vejo literalmente o meu trabalho dessa forma que você falou. Eu não vejo o meu trabalho como algo maçante, cansativo, como algo realmente de questões que eu preciso cumprir uma tabela. Eu vejo meu trabalho nessa questão de facilitação mesmo da pessoa se encontrar, porque é tudo muito ligado, né? É muito interconectado, seja aí a parte financeira, a parte emocional, a parte que vai você pensar em toda decisão que você vai tomar no seu dia a dia, né? Então eu acho que de suma importância mesmo é você encontrar esse meio e entender a vida da pessoa, sabe, Rafael? Então, o meu trabalho, né, é até uma frase super clichê que todo mundo utiliza, né, que ame o seu trabalho, que você vai deixar de trabalhar. Eu acho muito clichê essa frase, mas eu vejo isso muito no meu dia a dia. Porque, assim, o meu prazer e ver o sorriso de um cliente, de um amigo, nossa, Matheus, você me fez ganhar mais dinheiro. Você me fez ver uma coisa que eu não enxergava. Eu percebo quanto eu estou contribuindo para a vida da pessoa. E não existe salário, não existe ganho financeiro que que te contemple com isso. Um sorriso, muitas vezes, nossa, você mudou a vida daquela pessoa, você ensinou ela alguma coisa. Então, isso é muito importante para mim no meu dia a dia. Matheus, fiquei curiosa aqui na questão da sua escolha em relação aos imóveis que você coloca ali, né? E por que você optou por ir por esse caminho, né? Eu achei interessante. Legal, então, Cris. Cris, foi uma decisão assim, né? Eu, por trabalhar aqui, imóveis sempre tem aquela cultura do brasileiro, né? Até os corretores podem me corrigir aí, os corretores de plantão. Eu aprendi muito com os meus pais, com meus avós, né? O que você vai fazer com o dinheiro que está sobrando? Compra imóvel. É muito forte na cultura do brasileiro, né? A gente ter um imóvel, aquela coisa de ter a casa própria, de ter imóveis para aluguel e tudo mais, né? E eu sempre tinha essa pulga atrás da minha orelha. Então, por questões, né, da minha família, sempre falar isso, assim como eu falei no início, a questão do médico, engenheiro, advogado, tinha sempre essa questão do imóvel também. Eu entrei no mercado financeiro e conheci os fundos imobiliários, que, né, grosso modo dizendo, e até para não ficar muito longo isso, basicamente é você ter um imóvel ali junto com mais de um monte de pessoas que estão também compartilhando essa vontade, você tem um pedacinho desse imóvel e você consegue negociar muito mais fácil do que a negociação de um imóvel no dia a dia em termos de liquidez, né? Então, se você quiser se desfazer de um fundo imobiliário, ele é mais líquido do que o imóvel, embora no dia a dia comprar um imóvel, ter aquela questão, aquele sonho realizado de ter um imóvel, de ter uma coisa física, segurança, porque querendo ou não, um fundo imobiliário ele é um papel. Então, às vezes, né, e muito junto com essa cultura nossa, não tem aquela sensação de realmente eu tenho um imóvel. Então, tem muito essa questão dessa cultura. E quando, né, historicamente falando, existe uma correlação positiva entre taxa de juros no Brasil, isso na verdade é uma taxa de juros ao redor do mundo, e imóveis. Geralmente, quando a taxa de juros ela tá baixa, geralmente os fundos imobiliários, algo relacionado a ativos que a gente chama de ativos reais, eles tendem a se valorizar bastante. E, geralmente, ao contrário, quando geralmente o juros está mais alto, o crédito fica mais caro, né? Se você, por exemplo, for no banco hoje com a taxa de juros mais alta, o crédito que você vai pegar é muito mais caro do que em 2019, 2020, que a Selic, né, que é a taxa básica de juros do nosso país, ela estava em 2%. E daí, nessa época, com um crédito muito barato para comprar o imóvel, eu decidi realizar o meu sonho da casa própria, que foi em 2019 para 2020. Eu decidi realmente vou comprar um imóvel agora. Quando eu cheguei para fazer a negociação e realmente ver aqui, entrar naquele ambiente onde tem o lugar já montado, né? Quando você vai comprar um imóvel na planta, você entra e vê já o apartamento montado, aquilo realmente foi outra coisa que me brilhou os olhos, né? E pensando nisso e vendo a oportunidade no mercado financeiro, conhecendo já
de uma possível ganho de capital relevante, juntando também com a minha cultura e aquilo que estava enraizado desde pequeno em mim, da questão de ter um imóvel, eu decidi, junto com meu namorado, a gente abrir uma empresa aí hoje, né, que chama Paer Imóveis, que funciona que nada mais é do que a gente trabalha, ele que é corretor, né? Eu faço mais a parte financeira, a parte administrativa, que é ele que tem o Cresce, né? Que é o especialista que entende, e a gente trabalha junto ao útil ao agradável, né? Eu entendo da parte financeira e ele atua na parte de vendas de imóveis de alta renda. Muito bom. Posso fazer uma pergunta aí, Rafael? Vai firme, é de vocês aí, ó. Então, Matheus, achei super interessante também, como o pessoal comentou, a tua história, né? E você colocou, assim, como planejador, né, a dificuldade que você sente, assim, às vezes, os clientes abrirem, né, realmente ganhos e até dívidas ou situações assim, né, para você poder ser mais certeiro, né? E a questão que até o Sidney comentou ali da história, achei muito interessante, né? Que seja médico, dentista, ou que for a profissão que for empresário, vai ter que lidar com dinheiro, né? Então, na tua experiência aí, que você, como investidor profissional e como planejador, coloca aí para nós, e até trazendo essa questão dos fundos imobiliários ou os próprios imóveis, né? Como que você vê a diferença, por exemplo, uma pessoa começar investindo ali nos seus 20 anos ou ela esperar mais e começar lá nos 30, 40? O que você tem para dizer para nós aí? Legal, Eduardo. Eu acho que o Sidney até pode me contribuir, né? Acrescentar aí ele como questão matemática, nada como que uma função exponencial aí resolva muito para a gente poder falar um pouquinho desse momento, né? Algo que é muito legal. Perdão. Exatamente. Pegou aí e matou, né, Eduardo? A gente tem, né, algo que é muito. E eu acho que é a coisa mais brilhante que foi inventada na matemática financeira, são os juros compostos, né? Para quem não sabe o que é isso, basicamente, né, juros compostos é o juros sobre juros. Então, quanto mais a favor, né, a gente tem aqui uma função exponencial. Ela começa assim e vai formando aí uma convexidade, né? Então, a gente pensa mais ou menos assim, a curva como ela vai se formando. E quanto mais longa isso, mais inclinada ela vai se tornando, que é o poder dos juros compostos, né? E provavelmente muita gente já ouviu falar do famoso investidor que é o Warren Buffett, né? Que é o maior investidor pessoa física do mundo de investimentos de ações, né? Ele sempre falou isso, né? Claro, você começar com 40, 50 anos, o importante realmente é começar. Mas você começar com 20 anos, você tem todo esse tempo aí dos juros sobre juros compostos, trabalhar para você. Então se torna, né, o que eu costumo dizer, uma bola de neve que é a seu favor, né? Essa bola vai trabalhando ali dia após dia, vai rendendo, então começa, né, e no dia seguinte rende em cima daquele dia anterior e assim por seguinte. Quanto mais tempo você tem, mais a favor disso vai trazer para você, né? Então, um gráfico, Eduardo, realmente comprova isso. Mas o ponto, né, que eu quero só voltar antes que você iniciou sua pergunta, né, às vezes, muitas vezes, difícil realmente entrar e conseguir explicar isso para uma pessoa, no sentido de também, assim como é muito enraizada essa questão do imóvel que eu comentei mais cedo, é muito enraizada também a questão da poupança. Então, assim, né, hoje a gente tem aí N coisas de investimentos, seja fundo imobiliário, seja renda fixa, seja ações, seja investimento no exterior, ouro, dólar, N fatores, eu posso ficar aqui falando horas de opções que a gente tem, né, mas ainda quando você conversa, por exemplo, com pessoas que têm mais idade, não, vou deixar meu dinheiro na poupança, num lugar que eu conheço, então realmente é muito mais difícil de trazer isso, mas o que eu sempre costumo dizer, né, a grande jogada é você ser um camaleão. Eu acho que assim é você se adequar muito ao seu cliente. Porque, como volto a falar, né? O que eu falo com o Rafael, eu não falo com a Cris, eu não falo com o Sidney. Cada um tem o seu perfil para eu tentar quebrar esse paradigma e trazer e mostrar que isso a seu favor vai sempre contribuir mais para o seu crescimento financeiro. Ô, Matheus, isso que tu estava falando agora, eu queria voltar àquilo que tu falou de trustee, né? Que é a pessoa de confiança lá. Né? Tu está trazendo agora que o tratamento que você tem é pessoal.
E como é que você sente, trazendo já também para as percepções, né, das bioenergias, que a gente sabe, né? Eu até conversei contigo outro dia, né? Às vezes a gente tem uma simpatia imediata por alguém, às vezes tem uma antipatia, às vezes você sente que a pessoa está bem, às vezes você sente que ela está desequilibrada e tal. E como é que você vê essa sua atuação, mais, vamos dizer, como você sente isso quando você interage com as pessoas? O que faz essa interação funcionar? O que você acha que não funciona? Como é que funciona isso? Rafael, é muito. Até a gente até conversou um pouco disso no almoço, né? Eu costumo, às vezes, e eu que estou conhecendo agora, né? Mais do que. Nunca tive um contato nisso antes que o Rafael me apresentou, de que vocês vivem no dia a dia também, aqueles papers que ele comentou bastante comigo também, que cada um publica, né? Eu estou começando a ter o primeiro contato e entender muito a respeito disso, né? Ô, Matheus, só para desmistificar, a gente aqui tudo tá no mesmo nível, a gente está estudando as coisas, não tem. Estamos junto, tá? A gente faz o que chama de autopesquisa, né? Autopesquisa é para o benefício próprio, não é assim para a gente se achar o mestre lá, subir no púlpito e olha só, eu sou o cara aqui, né? Então, tranquilo, tá? Tranquilo, tamo junto. Não, ótimo, ótimo. E é muito, né, o que eu quero falar, é essa questão do meu dia a dia, que eu tenho percebido cada vez mais de forma empírica, então atendendo os clientes, me comunicando com os clientes, como me portar. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes eu pego a mão no telefone e vou falar com um cliente que na hora que ele atende, isso já falando de um cliente que eu costumo ter, já tenho um relacionamento, você já percebe que ou você não ligou numa boa hora, ou a pessoa não está bem na hora para te atender. Então, eu tenho muito esse feeling, né, esse sentido no dia a dia para saber se eu posso entrar com a pessoa naquele assunto, naquela hora, naquele momento, né? Então, esses dias mesmo eu estava para ligar para um cliente para dar uma notícia relativamente não tão agradável, que a hora que ele atendeu o telefone, eu vi que ele não estava bem. Então, assim, eu realmente conversei com ele de outro assunto, outra coisa que não tinha nada a ver, perguntei da família e tudo mais. No dia seguinte, quando eu dei a notícia, ele recebeu de uma forma completamente diferente, porque a hora que ele atendeu o telefone, ele estava animado, você percebia na voz dele. Então, assim, o que eu tento muito Isso é usar... foi uma ligação ou foi vídeo, Matheus? Foi ligação. Foi Na voz eu percebi. parapsiquismo. De certa forma, ele fez uma leitura, né, Claro, do que a pessoa estava sentindo. E é muito disso que eu sinto no meu dia a dia, sabe? E eu percebo, e eu não sei como isso, não sei se é do meu dia a dia isso, ou por lidar. E assim, não é uma coisa que eu tinha no começo, não. Eu fui adquirindo conforme os anos foram passando e tudo mais. E eu percebo também muito de que palavra que eu vou usar. Eu percebo, por exemplo, se a pessoa está falando devagar, eu entro no ritmo da pessoa para falar devagar. Antes eu falava muito rápido. Então, se a pessoa está ali falando devagar, eu entro mais ou menos na mesma sintonia que a pessoa para poder explicar. E é tudo isso que eu vou utilizando no dia a dia, assim como assuntos também. Por exemplo, eu sei que o Gabriel gosta de futebol. Então, eu tento para já a primeira pessoa que eu não conheço, né? Por exemplo. Spoiler, surf. Aí, ó, já matou. Então, eu ia pesquisar, olhando, sei lá, no LinkedIn, alguma ferramenta para ter esse primeiro approach com o Gabriel, perdão, trazendo coisas de surf, trazendo realmente algo ali para tentar fazer uma conexão, porque é isso que é o mais importante, né? Ao final do dia, tirando todo esse lado profissional, nós somos seres humanos. Então, eu preciso me conectar com ele para trazer algo importante que vá agregar algo para a vida dele, e se for no momento bom. Então, como exemplo que eu trouxe do cliente ali, eu preferi não dar a notícia na hora, porque eu sei que provavelmente eu deveria até ouvir coisas que na hora ele poderia estar estressado e depois se arrependeria de falar também. Então, eu vou sentindo de forma empírica hoje no dia a dia o que eu posso falar, o que eu devo me portar no dia a dia, sabe? A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta. Eu até vou dizer para vocês aqui, ó, dá 2 minutos, então 2 videozinhos. Já voltamos. Todos nós, em algum grau, ainda apresentamos alta sedialidade financeira. A ideia é que a gente consiga trabalhar com o dinheiro não apenas de uma maneira intrafisicalizada,
mas considerando as questões multidimensionais. Estou aqui para convidar você para participar da defesa do meu verbete Autodesassédio Financeiro, que será no dia 25/2, neste sábado, ao vivo no Tertuliário do CAEC em Foz do Iguaçu. Caso você não possa estar presente, eu ficarei muito feliz se você puder contribuir com as suas perguntas de modo online. Um grande abraço e eu espero você! Olá, meu nome é Jean Zonato e esse é o espaço para falar de propósito de vida e carreira. Escolher uma carreira é uma decisão importante e geralmente começa pela escolha de um curso técnico, de graduação ou especialização. No momento da escolha, muitos ainda estão indecisos quanto ao melhor curso, aquele que mais representa os anseios e traga o futuro desejado, ou o que melhor remunera. A dúvida é muito válida e pensar a respeito disso, levando em consideração o projeto de vida almejado, pode ajudar na escolha da carreira que vai contribuir com a realização desse projeto. Parece óbvio dizer que todas as carreiras têm algo em comum, independente da área do conhecimento. Todas têm um ser humano por trás da decisão e condução, ou seja, você e eu. Em uma análise mais profunda, tem-se uma consciência tomando decisões. Nesse sentido, todos compartilham, mas nem todos se questionam sobre como essa importante decisão atrai ou afasta o futuro desejado. Vamos falar mais sobre isso nos próximos episódios. Por agora, pense nisso. Obrigado. Estamos de volta aí. Ô, Gabriel, surfista, você tá quietinho aí? Não, estava esperando o momento, porque o Jean fez uma pergunta muito interessante aqui no chat. Vamos botar na tela, então. Bota aí, produção, Rafa. Aí. Eu vou ler aqui, Gabriel. O Jean fez a pergunta, né, que tem muito relação com a pergunta até que eu queria fazer, cara. Imóvel é investimento, né, que muita gente se pergunta, né, que a gente tem essa parâmetro aí, começa a estudar, você vê muita gente falando que não é, né? E a pergunta do Jean é para a gente falar sobre o ganho entre investir em imóvel para alugar e o mesmo valor aplicado em renda fixa, né? Qual que é a diferença entre os ganhos ali, né? Considerando imóvel para moradia e outro comercial até, né? Então, como que você pode ganhar, né? E se imóvel, eu até complementaria, né? Se imóvel é investimento, que muita gente pergunta isso, né? Aproveitar que tá cheio de gente que mexe com imóvel, com investimento aqui, estamos no lugar certo para perguntar isso. Não, Matheus, a curto prazo realmente não tem o que falar. A renda fixa do jeito que está a taxa Selic é bem, o retorno é maior, só que a longo prazo tem a questão da valorização do imóvel, né? Eu acho que essa é a linha, né, Matheus? Perfeito, né, Gabriel? E assim, vou mais além ainda. Eu acho que eu falo para todos os meus clientes, não existe o certo e errado, tá? Porque até, Rafael, trazendo essa pergunta para você que você falou, né? A gente, no nosso dia a dia, e que eu costumo levar muito isso para minha vida, a gente não pode tomar uma decisão estritamente financeira, tá? A gente tem que colocar N outras variáveis na tomada de decisão. Então, assim, né? A primeira questão que é entender, Jean, quão é importante para você ter um imóvel, sabe? Eu acho que o lado emocional é muito importante, né? Como o Gabriel bem colocou, com a atual patamar que a gente está de taxa básica de juros, né, que é a Selic, hoje, né, investir realmente num fundo imobiliário, ou até mesmo na própria renda fixa, você conseguiria realmente aí no aluguel, em torno de existem, né, fundos imobiliários de papel que são relacionados também à renda fixa, em torno de 1,2%, 1,3% ao mês, né? Que é hoje, no atual cenário, como o Gabriel colocou, é muito difícil você colocar só essa questão de aluguel, de ter esse mesmo valor em aluguel no imóvel, né? Mas quando a gente olha no longo prazo, a taxa básica de juros, ela é cíclica. Como que funciona, né? Basicamente a taxa de juros. Quando eu tenho a inflação alta, eu jogo minha taxa de juros lá em cima para tentar conter essa inflação, porque eu desestimulo a economia, o crédito é muito mais caro para as pessoas irem comprar, investir e tudo mais, e dessa forma, com meus juros lá em cima, eu desacelero a minha inflação
e, consequentemente, também desacelero a minha economia. Se eu desacelero a minha economia e minha inflação caindo, eu preciso voltar os meus juros lá para baixo, para poder estimular a minha economia e também, né, fazer com que as pessoas gastem mais, possa fazer com que a roda da economia gire, né? Dessa forma, né, na renda fixa, ela deixa de ser atrativa, onde entra realmente investimento em ações, investimentos de ganho de capital, que é o ponto que o Gabriel comentou, a valorização do imóvel. Então, essa valorização do imóvel, ele começa a se tornar muito mais substancial frente a uma renda fixa com a taxa básica de juros hoje mais barata, né? Além do que eu disse no início, do lado emocional. O que acontece, né? Para mim, por ter essa cultura do brasileiro e ter muito desde criança, ter um imóvel para mim é muito importante. E mesmo se não compensasse na decisão que eu tomei de ter aí comprar um imóvel realmente no atual cenário de taxa de juros alta, é um sonho que eu estou realizando. Então, até quanto realmente isso vale a pena para você também analisar isso? Mas hoje, respondendo, né, de forma bem objetiva, com o atual patamar de juros para aluguel, para receber renda de aluguel, esquecendo valorização futura de imóvel, a renda fixa se torna mais atrativa. Mas o contrário também é verdadeiro. Com juros lá 2020, Selic a 2% ao ano, você tinha um imóvel, você recebia muito mais que deixar o dinheiro na renda fixa. Então, assim, depende muito do ciclo da economia, tá? Matheus, e qual que você acha que são os pontos assim, que uma pessoa deve olhar, né, nessa questão aí para decidir? Você falou mais da parte emocional e tal. O que ela precisa olhar para decidir se ela vai comprar uma casa, se ela vai alugar, se ela vai investir, o que você acha que a pessoa deve fazer, né? Olhando mais no sentido da pessoa em si, né? Não vamos dizer assim, não sei analisar o mercado. O que a pessoa deve olhar? Legal. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, deixando então um pouco desse lado emocional e a questão do investimento, é entender, por exemplo, você tem o dinheiro para comprar esse imóvel? Você vai trabalhar com financiamento? Você vai trabalhar com um consórcio? Como que você vai realmente pagar este imóvel? E daí, com esses dados em mão e qual o prazo que você quer fazer esse passivo, né, esse pagamento desse imóvel, é realmente levar para a calculeira, né? A gente utiliza muito a calculadora HP12C, que é para a gente calcular juros, como que vai ser o net present value, né? Que é o valor presente, o valor futuro e tudo mais. Isso é muito importante na sua tomada de decisão, olhando para o lado financeiro, né? E olhar também como o atual ciclo da economia que a gente está, que é isso que eu falei, né? Com juros altos, talvez não faça sentido você adquirir o imóvel se você quiser agora para o curto prazo. Mas, putz, para quanto tempo você vai ficar com o imóvel? É um prazo mais longo? Então, vamos comprar um imóvel que, como o Gabriel bem colocou, vai ter uma valorização. A gente sabe que, historicamente, existe essa valorização, né, Gabriel? Isso, eu acho que é interessante também colocar uma perspectiva, pelo menos pelo cenário de São Paulo, que as construtoras estão com um estoque muito grande. Então, nesses próximos meses aí, vamos ter muitas ofertas de imóveis assim, que elas vão querer vender. Então, quem tiver com dinheiro para comprar, esse é um ótimo momento para conseguir fazer uma proposta bem agressiva, porque o estoque está muito grande, e é isso como o Matheus falou, como o juros está muito alto, está tendo muito distrato. E ainda não saiu essa informação, a gente recebeu essa informação já como se fosse uma inside information, já falou, ó, pessoal, isso aí vai estourar nos próximos meses, no curto prazo. Então, a tendência é que gere uma oferta muito grande de construtoras fazendo promoções. Então, eu acho bem interessante. E o cenário também do Minha Casa Minha Vida, que vai aquecer muito nesses próximos anos. Acho que tem que ficar de olho nesses dois cenários, que a tendência é aquecer bastante. Gabriel, posso contribuir com vocês, se faz sentido? Eu acho que, além de tudo isso que o Matheus colocou, da questão emocional da pessoa de ter a casa própria, né? E o que você está colocando, eu vejo que vem a calhar com o custo-oportunidade, né? Então, assim, tendo como você colocou esse cenário que vai ter uma oferta muito grande de imóveis, os preços, a tendência, assim, é decair, né? Então, eu vejo que às vezes faz muito sentido você adquirir nesse momento o imóvel, né? E trazendo para nossa realidade aqui,
um pouco mais da conscienciologia, eu vejo a importância de nós termos um imóvel próprio, que nos dá uma segurança muito grande, né, pessoal, em cumprimento de PROEX e nas questões da interassistência, né, que a nossa casa própria vai servir de base física, assim, para nós ter um trabalho bem mais consolidado, né? Entendi. Legal, Eduardo. Ô, Matheus, eu queria retomar uma coisa que você falou, que para mim é bastante significativo, que tem, quando você falou assim, que fez uma decisão lá muito jovenzinho ainda, né, de engenheiro, né, que é uma das profissões consolidadas, né, eu também comecei com engenharia, depois eu mudei para química, né, sou da mesma turma aí. E depois você, pelo que você fala, você adora o que você faz, você assumiu a sua singularidade, que é, vamos dizer assim, isso é só você para dizer, né? Mas a gente trabalha com esse conceito que eu acho bem interessante aqui na Liderare, onde vários de nós aqui somos voluntários, que é o da singularidade consciencial, da assunção disso, né? De assumir quem você é de verdade como consciência, né? Não importa o que, né? Não importa o que a sociedade diga, as outras pessoas, mas isso é o que eu sou, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer, né? Passou esse tipo de pensamento, como é que foi? Nossa, essa pergunta foi bem... Para mim, Rafael, eu acho que parece que foi tão natural. Assim, parece que eu nasci para fazer isso, parece que o caminho foi se trilhando e as coisas ficando claras do dia após o outro. Ah, Matheus, você não teve nenhum momento de desespero? Tive também, né? Porque ao longo dessa decisão passei por momentos pessoais também, de perdas familiares, que quase me impediram de vir e me tornar hoje o que eu sou do mercado financeiro, né? Então, mas ao mesmo tempo, parece que sabe quando você vai trilhando o seu caminho e a luz vai aparecendo e eu quero isso, e eu sou bom no que eu faço, eu sou reconhecido no isso. Sim. E eu não falo assim, não consigo pensar que muitas pessoas, né, às vezes têm um conflito interno. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou te perguntando isso justamente porque isso é o problema de muita gente, de viver uma vida com muitas máscaras sociais, entende? Aparências, né, Rafa? De aparências, né? No teatro da vida, entendeu? E vive reclamando, daí, poxa, mas o meu trabalho, mas a minha família, mas não sei o que, entendeu? Sendo que, então, faça escolhas mais autênticas, então, né? Então, mas muitas vezes a gente se depara com esses momentos na nossa vida. Nesse sentido a pergunta, né? Porque a gente aqui, né, quando a gente fala aqui da gente mesmo, da nossa experiência pessoal, a gente está compartilhando e aí isso pode ajudar quem está nos ouvindo. Esse que é o intuito, né, da coisa. Não há satisfação pessoal com aquilo que faz profissionalmente, né, Rafa? Se tu estiver fora da tua linha, vamos dizer, da autenticidade, sim, né? Daí você está perdendo tempo também, né? Vamos dizer assim. Mas eu até pensando aqui, né, vocês conversando e até trazendo um pouquinho para a minha vida agora, fazendo uma reflexão super rápida. Eu perdi meus pais muito cedo, né? Eu sou filho único também. Então, assim, eu tive uma liberdade muito cedo, sabe? Então, eu sempre parei para pensar, e quando às vezes eu me faço reflexões da minha vida, que hoje eu não devo satisfações para ninguém. Assim, não tenho que dar satisfações para os meus pais, né? E geralmente naquela idade de jovens, de 20, 21 anos, dizer assim, eu não tinha que ficar dando satisfação. Então eu sempre não tive que me preocupar com ninguém, sabe? De será que eu estou agradando? Porque a gente sabe que muito da questão social, né? É a questão mesmo de até a minha sexualidade, tem problemas muito hoje no dia a dia, de o que a sociedade vai pensar, o que vão comentar com meus pais no interior. E eu não tive isso, sabe? Então eu acho que, olhando, claro, por uma perspectiva de realmente foi um momento muito delicado da minha vida, de ter perdido eles, mas ao mesmo tempo foi libertador no sentido de eu não preciso me preocupar, é só comigo mesmo que eu me preocupo. Então, acho que foi um pouco... por isso que eu falei que a vida parece que se construindo e trazendo um pouco disso no meu dia a dia, sabe? Legal. Essa que é a parte que é o rico, né? A gente trazer as nossas experiências pessoais mesmo aqui, porque com certeza alguém que está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois aí pode estar passando por uma
questão semelhante, né? Algum conflito. E esse que é o intuito do programa mesmo, né? A gente agradece aí por estar abrindo tudo. A gente chama de laboratório consciencial, né? São nossas experiências pessoais mesmo. Ô, Eduardo, você tá com uma cara de quem quer fazer pergunta? Não, o Sidney, vai lá. Ô, Matheus, bem, é o seguinte, deixa eu só retomar aqui o meu raciocínio, tá? Que eu estava pensando aqui e adentrei na ideia do Rafa lá, tá? Mas, basicamente, o que eu queria saber é o seguinte, no momento em que você conversa com os seus clientes, com as pessoas, você consegue perceber as nuances, principalmente percepções energéticas, quando você adentra no assunto financeiro? Como é que é a energia da pessoa no momento em que você entra no assunto financeiro e como é que é a energia da pessoa fora desse assunto financeiro? Tu consegue perceber essa diferença? Como é que isso funciona para você? Então, Sidney, eu, né, assim, por o nicho que eu trabalho, o nicho que eu atendo, geralmente são pessoas que a gente chama aqui, né, de milionários. Então, assim, são pessoas que é muito mais conversas realmente no sentido família, do dia a dia. E o financeiro é como eu vejo muito como um plus. Eu não vejo realmente como o meu foco principal, sabe? Então, quando assim, eu não entro, é muito, muito difícil um almoço de negócios, uma conversa de negócios, eu conversar já direto de finanças. Então, o que eu percebo, né? E talvez seja um pouco do jeito que eu construí isso ao longo dos meus atendimentos com os meus clientes. É realmente focar primeiro no pessoal, no emocional. Eu tenho muito, né? Quanto muita gente acaba tendo. Eu tenho uma memória muito boa. Então, eu tenho o que eu costumo dizer que é o meu CRM mental, né? Que é onde eu guardo tudo ali sobre a vida de cada um dos meus clientes. Então, eu sei muito da vida dos clientes, eu sei o nome dos filhos, eu sei muito da vida pessoal. Então, quando eu vou falar de finanças, parece que é tão normal, sabe? Parece que é tão... não mudou o patamar de energia, porque a gente já estava conectado e tão conversando de coisa que parece que é uma conversa de bar, uma conversa do dia a dia, sabe? Então, o principal que eu faço é realmente isso, criar essa conexão, né? Criar o famoso rapport, que a gente chama de entrar ali com o cliente para deixar bem suave e parecer que a finanças é algo normal do dia a dia, sabe? Então, Ô, Matheus, mas aí dentro dessa ideia aqui, ó, tem um nuance ali entre você fazer o rapport que a gente chama ético ou cosmoético, mais ampliado, e fazer uma manipulação, né? Que a gente sabe que isso pode acontecer e que isso tem a ver com a intenção que tem a pessoa ali, né? Como é que você trabalha num meio que tem gente de todo tipo, assim como cada um de nós, né? Como é que você sobrevive, assim, né? Diante dessas possibilidades, né? Vamos dizer assim. Rafael, uma coisa que é muito interessante, eu acho que me fez alcançar aonde eu tô hoje em tão pouco tempo, sabe? Quando eu paro para até me comparar, né, com meus pares, eu sou a pessoa mais nova e mais capacitada hoje no meu atual cenário, tá? Por quê, Rafael? Porque eu nunca consegui ir para minha cama com uma culpa, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que no mercado financeiro, o meio que eu trabalho, como você bem colocou, é um mercado muito agressivo. É um mercado realmente de voraz, de quer dinheiro e crescer, e um passar a perna no outro. E eu nunca tive isso, sabe? Eu sempre fui, sempre quando eu tratei o meu cliente, tratei os meus colegas de trabalho, eu sempre fui muito empático. Eu sempre me coloquei no lugar da pessoa antes de tomar alguma decisão. O que eu quero dizer com isso em termos de, por exemplo, para o meu cliente? Eu nunca vou fazer uma recomendação se eu sei o que o meu cliente quer e se eu estou alinhado com o que ele deseja de objetivo de vida dele. Então, né, por exemplo, se ele está mudando o atual cenário de vida dele, saindo de um momento delicado de vida, que não dá para a gente ficar trabalhando renda variável, ações, que é uma coisa muito mais ativa, eu vou fazer o melhor para ele. Então, a chave do negócio é eu poder colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir tranquilo. Então, assim, é isso que me fez, e que muitas vezes as pessoas não enxergam isso e acabam optando por esse caminho mais rápido,
por esse caminho mais fácil de fazer coisas aí malignas, não sei se eu posso até falar se é a palavra correta, mas seguir para esse caminho que você colocou, mas não pensa no longo prazo, sabe? Não, às vezes não é uma coisa tão bizarra assim, mas a gente pode estar, toda vez que a gente está numa posição de vender alguma coisa, tem um produto, vou vender, pode ser serviço, produto e tal, eu posso querer extrapolar um pouquinho e vender aquilo que não é, para poder fechar um negócio, entendeu? Mas cada um é que tem esse limite para si, que a gente chama o código pessoal de cosmoética, quer dizer, aquilo que eu acho que para mim serve e o que para mim não serve, que ele pode ser igual, pode ser diferente de nós todos que estamos aqui, né? Nós 7, a gente vai ter códigos diferentes. O que a gente mora no Brasil tem a lei, mas o código nosso de cosmética ele deve ser muito mais, vamos dizer assim, específico e estrito do que só a lei. Eu obedeço a lei, né? Eu acho, né? Opinião pessoal, né? É mais nesse sentido aí que eu estava perguntando. Mas aí eu queria já te perguntar uma outra coisa. Se alguém tem uma pergunta, então me passe primeiro, senão eu estou falando demais aqui. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Eu vou fazer então. O Matheus, eu sei, porque a gente se conhece, que ele trabalha na Faria Lima. Faria Lima só é um dos principais, talvez 3, sei lá, centros financeiros do mundo, né? Ali é onde borbulha, aqui é a cidade que eu moro também, né? Em termos financeiros. Quando eu vou para ali, Matheus, eu sinto, assim, um peso maior, tá? Bioenergeticamente, a coisa ali, né? Se você comparar assim, os dias que você está no campo, num parque ou na praia, com o centro financeiro de São Paulo, como é que você poderia comparar assim, as energias que você sente assim? Rafael, assim, outra coisa que eu acho muito, muito estranho em mim, sabe? Nesse sentido de eu sou tão desligado em termos de energias ruins, mas todo mundo que vem para cá realmente faz esse comentário de, nossa, é um clima mais pesado, é um clima de correria, é um clima estranho, sabe? E eu já não sinto muito isso, sendo bem sincero, mas não estou falando só da Faria Lima. Eu estou falando de lugares, até mesmo, eu já saí com amigos que foram a gente vai para festas e falaram para mim, nossa, você sentiu como lá tava aquela energia ruim? E eu sempre falei, olha, eu sou tão desligado, tão despreocupado com isso, eu não acredito muito na questão de, que muita gente fala, né, de, um mal olhado vai te fazer você ir mal no trabalho, tem que tomar banho de sal grosso, aquelas coisas bem superstição. Eu não tenho muito disso, sabe? Eu sou muito de, tô fazendo o meu, tô fazendo o bem e pronto, é isso, sabe? Então a minha energia que eu estou emanando pro mundo é uma energia boa. Não ligo por como os outros estão olhando ou vendo, fazendo coisas ruins, mas eu entendo o que você quer, o que o que eu estou falando aqui em termos, né, para o público que está nos ouvindo, assistindo, né, em termos de sensibilidade bioenergética. Então, às vezes, se a gente está mais blindado mesmo, você vai estar menos sensível para aquilo ali, até uma forma de proteção. Mas se você está malhando, porque tem a malhação física, né? E tem a malhação energética. Se a gente está fazendo a malhação energética, está em dia, com isso a gente pode abrir o nosso campo energético e perceber nuances, né? Isso aí, se você tiver interesse, depois a gente tem várias formas aqui, tem curso também, tem, né, dentro da Conscienciologia, porque isso aí ajuda ao desenvolvimento parapsíquico daquele que é interessado, né? Só uma coisa aqui, o Emanuel botou ali, ele só não anda de patinete na Faria Lima, ainda. Que eu falei na Faria Lima, né, Matheus? Deixa eu fazer um adendo aqui, então, aproveitando aí esse exemplo que o Matheus nos trouxe aí, né, da experiência dele, que a Nancy Trivelato é uma pessoa que ela estuda Conscienciologia, mora em Portugal lá junto com... Como é que é o nome dele? O Alegrete? Wagner Alegrete. Wagner Alegrete, exato. Então, eles são uma dupla lá e eles trabalham muito com essa questão energética. Eles tiveram uma visita na Bolsa de Nova York, digamos assim, é o maior centro financeiro do nosso planeta, né? E, assim como o Rafa falou, eu acho que a percepção da maioria das pessoas, para quem não teve uma experiência como ela, é essa, de
de um ambiente assim de quem mais pode, quem é aquele mais rápido, né? Então sempre tem aquela guerra, né, financeira ali. Só que na experiência dela, ela relata que foi muito pelo contrário, as energias muito equilibradas, né? E eu lembro de um dos nossos colegas da Conscienciologia ter falado sobre alguns serenões estarem atuando frequentemente, né? Nesse centro financeiro, se eu não me engano, são 2 ou 3, inclusive, na Bolsa de Nova York. Se alguém puder corroborar com o que eu estou falando aí, né? Mas se a gente for analisar... Só explica o que é um serenão aí para o Matheus. Ah, tá. Serenão seria aquela consciência, né, que está aqui no nosso planeta, que é a consciência mais evoluída, digamos assim, né? Só que, por ser mais evoluída, ela detém o maior anonimato possível, né? Então, são poucas pessoas que têm uma experiência, ele se apresenta como um serenão, né? Justamente porque ele prefere fazer essa assistência de maneira anônima, né? Sem ninguém saber. Então, só para te saber, se a gente for adentrar aí na teoria, né? Sobre essa personalidade, é uma personalidade realmente incrível, assim, né? Todos nós temos um pouquinho dele, né? Mas, e caminhamos para o mesmo caminho que ele está hoje, um dia, possivelmente, segundo as teorias, né? Chegaremos lá também. Né? Ou seja, mas você quer dizer que o centro financeiro pode não ser aquilo lá, vamos dizer assim, um lugar tão assediado como às vezes se fala, pode ser também, obviamente, um lugar de muita assistência, é isso? Perfeito, Rafa. Obrigado aí por ajudar na explanar a ideia, tá? Mas é justamente isso, né? Se a gente for analisar que as tomadas decisórias, elas influenciam a vida de muitas pessoas, e a ideia do serenão é justamente ajudar no equilíbrio de ambientes, né? Para que as coisas elas possam ocorrer da melhor forma possível, né? Então, faz sentido dentro de uma experiência como ela teve, né? Afinal de contas, foi a experiência dela, né? Então, eu só estou trazendo o case aqui, né? Mas é algo que a gente precisa analisar o contexto, né? Às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? Dos ambientes, né? Mas tem que experienciar, né? Por isso que a gente sempre orienta aí para experimentar, né? Então... Legal. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui e de 1 minuto e a gente já volta. Olá, o Clube do Livro Liderare traz hoje o livro Barbárie Consentida, de José Elias Aiex Neto. Na observação e análise de Laene Horloch, Aiex é um verdadeiro alfaiate intelectual, pois elabora sua argumentação costurando com maestria o pensamento de renomados intelectuais, filósofos, cientistas e pensadores, adornados e alinhados pelas experiências e reflexões do próprio autor. O tratamento final recebe um toque de excelência, a perspectiva da ciência com cienciologia. O resultado é uma obra bem entrelaçada, coesa, esclarecedora e que pode levar o leitor ou leitora a um constrangedor autoquestionamento. Se a barbárie é consentida pela sociedade, e eu faço parte dessa sociedade, qual o meu grau de responsabilidade? Enquanto lideranças, qual o nosso grau de responsabilidade? Eu sou Cibele Berenzuc Xavier, para o Clube do Livro Liderare no Conversa de Sexta. A gente está de volta, o programa sempre é curto, né? Mas a gente tem uma pergunta final aqui para você, Matheus, que seria o seguinte, para o nosso público aí, que está interessado em fazer um pé de meia, que nem eu falei para você, né? Muito do nosso público ele quer fazer um pé de meia para poder ampliar a sua assistência, para poder, por exemplo, voluntariar mais, ou para fazer o que seja, né? Escrever, etc. Como é que as pessoas podem construir o seu pé de meia, né? Para chegar na idade que quer se aposentar ou que quer começar a fazer outra coisa e ter essa liberdade financeira? Rafael, legal essa pergunta, né? E para a gente fechar aqui também, eu gosto de tratar essa pergunta também e até
muita gente fala, né? Vocês economistas, engenheiros que trabalham no mercado financeiro, tudo falam depende, né? Pergunta uma coisa, depende, depende. É porque realmente depende. Depende do que você quer, como você quer alcançar, em quanto tempo você quer alcançar, né? Não existe a fórmula mágica para isso. Existe realmente o que você procura para sua vida. Ah, se você é bom com fotografia, se você é bom com desenho, por exemplo, você pode pensar em empreender, abrindo uma loja de vendas de roupa, de vendas de fotografia. Se você tem dons, né, de inglês, se você é bom professor de inglês, começa a trabalhar realmente em dar aulas de inglês, cobrar por isso. Então, existem várias formas, né, e depende, por quê? Em quanto tempo você quer alcançar essa independência financeira? Qual é o seu tempo disponível para poder trabalhar como empreendedor para você mesmo? Então, são N fatores que envolvem nessa tomada de decisão, né? Não existe, como eu disse no início, né, uma fórmula certinha. O que funciona para o Matheus não funciona realmente para outras pessoas. Então, é entender um dom que você já tem, é algo que você gosta, que você ama, que você pode juntar o útil ao agradável. Então, nesses exemplos que eu trouxe, né, de formas de você utilizar os seus dons, o seu dia a dia, para poder incrementar ainda mais a sua renda, né? E o que eu costumo muito dizer, né, e isso é uma cultura também que eu trouxe dos meus pais, que era aquela muita coisa certinha, né? Você precisa trabalhar numa empresa das 9 às 6 horas e acabou. Hoje não, né? A gente tem essa visão de empreender, de ser eficiente, não são números de horas trabalhadas que vão te dizer o quão eficiente, o quão você está capturando aí, tendo sinergias boas para sua vida. Então, é realmente colocar as suas necessidades, colocar os seus objetivos de vida, em quanto tempo você quer alcançar, e junto, né, com um planejador financeiro, se possível, traçar essa sua busca para poder alcançar a sua independência financeira. E junto isso, né, esse é o primeiro passo para você começar a capturar. Nada mais justo do que você ter aí um entendimento, né, um acompanhamento de um planejador financeiro para que de formas aí muito mais sábias, né, você alcançar isso muito mais rápido do que muitas vezes você acabar fazendo sozinho, né? Eu, por exemplo, até trago exemplo aqui, em 2012, eu tinha 17 anos, né? E comprei minha primeira ação na bolsa sem entender nada, comprei a OGX, que era do Ike Batista, que hoje você já sabe, né, onde se encontra o Ike Batista, achando que eu ia ficar rico aí em poucos meses, e realmente, porque eu não sabia. Eu tive que quebrar a cara, né, para poder aprender e estudar mais e entender mais. Então, ter alguém, assim como é importante a gente ter um médico para falar de algum problema de saúde, ter um planejador financeiro também é super importante para que, de forma conjunta, né, a gente possa alcançar formas de você trazer e buscar essa independência financeira de forma mais rápida. E só para fechar, Rafael, eu queria voltar um pouquinho no que o Gabriel disse ali a respeito do imóvel, né, que é eu acho que um segredo de bolso aqui para todo mundo pensar no seu dia a dia. O que é, né? É uma frase que é muito utilizada, embora não muito aplicada, mas ela é muito conhecida no mercado financeiro, é que bolsa a gente se compra quando o juros está alto. Assim como também o imóvel que o Gabriel trouxe, a gente se compra quando o juros está alto. Por quê? Por que isso, né? Porque se você olhar as ações nos últimos meses, com juro alto, as ações só estão caindo. Por que eu devo comprar, né? Porque realmente é essa é a hora que ninguém está comprando, que ninguém quer investir, porque está com medo, porque a renda fixa está pagando super bem. Por que eu vou para a bolsa se realmente a renda fixa está bem? Mas se a gente olha no longo prazo, os juros que eu falei lá no início, que ele é cíclico, começa a cair, a bolsa vai subir, e é realmente quando você comprou. Assim como é o imóvel, assim como é um estúdio. Agora, com os distratos que estão ocorrendo, com os juros altos, as pessoas não querendo comprar, as incorporadoras, as construtoras vão precisar colocar o preço lá embaixo. Então, para quem tem dinheiro, é algo super interessante de comprar. Mas quando os juros começar a cair, vai ter a valorização dos imóveis também. Então, é uma regra de bolso que as pessoas fazem o contrário. Agora está todo mundo indo para a renda fixa, agora está todo mundo deixando de comprar o imóvel porque realmente o juros está mais alto, mas é o melhor horário para você fazer tanto a compra de ações e capturar essa possível upside, né, essa subida quando os juros cair, assim como também do imóvel. Legal.
Bom, eu teria mais muita pergunta, acho que o pessoal ficou aí, né? Com o nome Sem dúvida, sem dúvida. Chupando o dedo aí, né? Mas na verdade, eu tenho muita dúvida, né? Não é que é sem dúvida, eu tenho muita dúvida, né? Pois tem alguns programas que a gente podia fazer ele em mais tempo, né? Mas a gente te agradece muito, Matheus, por aceitar o convite, por vir aqui. Quando tem assim tanta pergunta que fica faltando fazer, é porque você tem que voltar aqui, né? Então fica o nosso convite para você voltar, né? Quando quiser, quando tiver agenda. E se quiser fazer algum comentário final aqui antes da gente encerrar, né? Pessoal, só queria agradecer mesmo pela oportunidade, né, de contribuir um pouquinho. Acho que o que eu trouxe hoje da minha bagagem pessoal e profissional também, um pouquinho do meu conhecimento técnico de investimentos, é de super importância isso para mim, para eu poder contribuir com o meu princípio, né, que é realmente levar a educação financeira, trazer conhecimento de investimentos, que é super importante, que é um dos pilares, né, da nossa vida, como a alimentação, saúde, as finanças também é muito importante. Lembrando aí o que o Sidney trouxe no começo também, todo mundo precisa lidar com as finanças, seja qualquer profissão que tenha, né? E eu só queria agradecer o tempo de vocês aí e obrigado pela audiência de todos. Acabei de receber aqui, sincronicamente, uma amiga disse que vendeu um terreno agora e vai ter um dinheiro para investir. Parabéns para ela. Contato de vários aqui que pode ajudar, né? Tem 3. Que legal. Ô, Rafa, só rapidamente, tá? Eu gostaria de falar, Matheus, a maneira como você se refere a isso, a maneira como você trabalha, é algo diferente de todas aquelas pessoas que eu costumo ouvir, tá? Eu acho que para muita gente que cria um aspecto até de repulsa em relação aos temas, muito técnico principalmente, mas a maneira como você lida com essas questões é uma maneira que eu acredito que muita gente que tem essa repulsa, você supera esses bloqueios dessas pessoas, mas por causa das suas características, sabe? Então, a maneira como você lida com isso é realmente estimulante. Parabéns, tá? Obrigado, Sidney. Muito obrigado mesmo. Legal. Então tá, eu queria, antes da gente dizer o tchau final aqui, convidar vocês aí que estão nos assistindo, que estão curtindo, para assinar o nosso canal, né? Para poder divulgar, isso é importante para o algoritmo, né? Daí isso divulga para mais pessoas interessadas no tema, e convidar vocês a assinar o nosso, seguir, né? Seguir é meio estranho, né? Eu não gosto, seguidor é meio esquisito, mas assinar é coisa de velho, então eu estou aqui sem um termo, né? Mas enfim, a gente vai para todo mundo, né? YouTube, etc. e tal, e podcast também, que é muito interessante. Eu ouço muito podcast no áudio, né? Enquanto a gente está se deslocando também, é bacana, tá? A gente convida para toda sexta-feira, tem programa aqui, e você está convidado a debater, o Matheus, sempre que quiser entrar na sala, tiver sexta-feira aqui, tá? Eu te mando o link, você entra aqui. E semana que vem a gente tem a nossa colega aqui, Mariângela Luckman, com o tema Empresas com propósito reurbanizador. Olha que tema bacana. Sexta-feira que vem aí conosco. Gente, muito obrigado aí e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.